O diabetes é uma doença assintomática, correto? Não. O diabetes apresenta alguns sintomas que a gente chama de específicos, secundários e inespecíficos. Faz o seguinte, eu vou te mostrar agora isso. Fica comigo até o final, deixa o like depois da vinheta. Muito bem, pessoal. A gente falando em diabetes, como doença metabólica, o quadro de hiperglicemia, ele causa alguns sintomas, e alguns são muito característicos, né, no nosso organismo, e é muito flagrante isso, principalmente no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, alguns deles aparecem com menor intensidade, tudo bem? E aí a gente tem alguns outros sintomas que a gente considera como secundários. O que que é isso? São sintomas que, alguns deles são causados até por conta dos sintomas primários ou específicos, tudo bem? Vamos lá então, vamos entender esse processo dos sintomas. Então, esses primeiros sintomas, a gente chama de específicos ou até sintomas clássicos, num quadro de hiperglicemia severa, tá? Vamos lá, ó. Um primeiro deles, polifagia, fome excessiva. Não necessariamente é essa ordem, tá, galera? Só para vocês entenderem os sintomas. Por que isso acontece? A glicose, ela é um macronutriente, ela é responsável pela nutrição celular, pela nutrição do nosso corpo, fornecimento de energia, né? Então, a falta de glicose nas células, e o diabetes é uma deficiência na captação de glicose pelas células, isso causa uma necessidade dela mesma de se realimentar. Então, isso gera também uma fome excessiva, principalmente isso é característico no diabético tipo 1, né, no dia que ele está com a hiperglicemia extrema, né, 600, 700, 800 miligramas por decilitro, ok? Poliúria, urinar com maior frequência. Na verdade, também é uma característica porque muita glicose no sangue, no líquido extracelular. A glicose, ela acarreta com ela também a água. Então, isso causa também esse excesso de glicose, causa uma necessidade também do sistema urinário de eliminar essa glicose excessiva. Então, isso aumenta o fluxo urinário, aumenta a frequência urinária com um detalhe importante. No diabético tipo 1, ou praticamente no tipo 1, essa urina ela sai mais adocicada. E como é que a gente descobre isso? Normalmente, começa no banheiro ali a aumentar a concentração de formigas, né? Existe uma terminologia que fala que é a urina doce, né? Então, esse também é uma característica de sintoma do diabetes. No caso do diabético tipo 2, aí tem algumas coisas interessantes. Isso até acontece, mas não como no diabético tipo 1. Ou seja, ele começa a ir, às vezes, uma ou duas vezes a mais do que o normal no banheiro e nem percebe. Pô, beleza, tô tomando mais água e tal. E acaba até reduzindo a ingestão de água por achar que é esse que está causando o problema, né? E vocês vão entender que também a desidratação é uma consequência do diabetes, também é um sintoma do diabetes. Então, muita atenção, principalmente aqueles que são possíveis candidatos ao diabetes tipo 2, né, se você, de repente, não entende o que é os sintomas, o que são os fatores de risco, entra na nossa playlist, dá uma olhada lá, que tem muita coisa relativa ao diabetes. E muitas informações que vai ajudar também a entender melhor até esses sintomas, né? Próximo sintoma, polidipsia, sede excessiva. Então, o que é normal acontecer? Por conta dessa retenção de líquido no ambiente extracelular, as células em si ficam desnutridas e desidratadas. E também por conta da frequência urinária aumentada. Então, isso causa a sensação do que, ó, não temos água. A água não está na célula, a água está no sangue, a água está no líquido extracelular, então a gente fica desidratado. Então, aí essa sensação de boca seca, sede a todo momento, toda hora bebendo água, e bebe água, pode beber água, né? E aí a frequência urinária aumentando, então também é um sintoma clássico
de diabetes, de hiperglicemia severa, ok? E esse é interessante, ó, esses próximos sintomas, perda de peso abrupta. Isso é muito característico, aliás, é característico do diabetes do tipo 1, principalmente quando a doença se manifesta, né? Normalmente isso acontece na infância, início da adolescência. Em uma semana, 5, 6, 7, 8 quilos, 9 quilos, 10 quilos, uma perda muito abrupta. Por quê? O metabolismo de gordura fica acelerado e, para compensar a falta de glicose, o corpo ele entra num processo de catabolismo proteico, ou seja, ele, ele degrada tecido muscular para tentar, numa ação aí desesperada, converter essa proteína muscular em glicose e retornar para o sistema. Só que o sistema não está trazendo essa glicose, porque ou não tem a insulina ou a insulina não funciona. Então aí começa a ter perda de massa muscular e, lógico, perda de gordura também, ok? Além de outros sintomas que a gente vai comentar. Agora, pessoal, sintomas secundários. Então, esses sintomas também são do diabetes, eles também podem ser considerados específicos, porém eles acontecem em decorrência aos iniciais, aos sintomas iniciais. Né? Aqueles sintomas primários acontecem, em consequência vão acontecendo os secundários. Ok? Vamos lá. Então, imagina só, o diabetes. Principalmente o tipo 1, mas o tipo 2 também isso pode acontecer com uma intensidade um pouco menor. Cansaço frequente. Glicose é fonte de energia. Está faltando glicose, todo o processo de produção de energia fica mais lento. Até para a utilização da gordura. A gordura depende da glicose para se metabolizar. Então, tem menos glicose, a gordura também demora mais para ser metabolizada e a produção de energia fica mais lenta. A pessoa fica com uma sensação de fadiga, uma sensação de cansaço mais frequente. Ok? Cãibras. Isso tem a ver também com o processo de desidratação. Um desequilíbrio entre o sódio e o potássio, né? Os eletrólitos ficam ali descompensados, desbalanceados, seria mais ou menos essa palavra, desequilibrados, e aí causa contração involuntária, cãibra. Então é uma incidência também, é uma frequência de sintoma que acontece com tem diabetes. Urina com odor e cor mais pronunciados, ou seja, né, o paciente diabético vai ao banheiro, é uma urina muito amarela, muito forte, e já é um sinal problemático. Isso já pode ser um segundo sinal de algum problema relacionado ao catabolismo proteico, ou albuminúria, que aí já pode estar relacionado com disfunção renal, né? E aí é com a nefropatia inicial ou já mais avançada. Dificuldades de concentração e de até mudança de humor, do comportamento mesmo, tá? Porque a glicose, grande parte dela é usada no sistema nervoso central. Então, a falta de glicose, seja por falta por hipoglicemia ou por deficiência na transmissão, isso também pode gerar dificuldades no processo cognitivo. Tem até um vídeo nosso aqui, já vou deixar aqui no card, que fala sobre o diabetes e a relação até com o Alzheimer. Existe uma mudança aí na neurotransmissão que pode gerar alguma coisa aí no sistema nervoso central, na questão cognitiva. Tudo bem? Visão turva. Também um outro sintoma já secundário, não são todos que têm esse tipo de sintoma, mas aquela sensação de vista cansada, vista embaçada, que pode ser só um desconforto por conta da hiperglicemia, mas que também pode já ser o início de uma neuropatia diabética. E aí tem outros sinais e sintomas, e aí tem os exames específicos. Né? Dificuldades com a cicatrização. Então, isso acontece porque excesso de glicose muda com o sistema ali da cicatrização, tal, e aí o que acontece? Tem um corte, ele demora para cicatrizar, e demora para cicatrizar. Então, são sintomas secundários, mas que muitas das vezes sintomas aparecem, principalmente no diabético tipo 2, que não tem aqueles sintomas iniciais mais pronunciados, ou nem tem esses sintomas tão pronunciados assim, e esses sintomas começam a aparecer, e ele nem desconfia que pode ser diabetes.
né? E existem alguns outros sintomas, eu nem coloquei aqui, mas existem alguns outros sintomas que são inespecíficos, aí é muito de caso a caso. Zumbido no ouvido, uma dor de cabeça diferente, às vezes uma dorzinha na perna, e aí já pode ser um quadro também de neuropatia, né? Então, esses são já considerados os inespecíficos. Aí tem vários relatos, aí é muito caso a caso, né? Mas esses básicos, e aí tem mais um outro sintoma que é a cetose, né? O hálito cetogênico, o hálito cetonado, que é aquele hálito como uma pessoa que bebe muito, quando a pessoa acaba de acordar, é um hálito muito característico. Isso quando a hiperglicemia está a níveis extremos, ou a hipoglicemia também está a níveis extremos, ok? Então, esses são os sintomas, os primários e os secundários. Então, você que trabalha com pessoas que têm um quadro de diabetes, converse com essa pessoa sobre esses sintomas, ou se você de repente identificar em alguma dessas pessoas, algum conhecido, ou em você mesmo, algum desses sintomas, independente dos primários aparecerem, vai fazer o exame. Vai fazer o exame, corre para fazer o exame, de repente não é nada, mas de repente já é um diabetes, é um quadro de diabetes. Principalmente se tiver acima de 50 anos, sedentário, circunferência abdominal elevada, são fatores primários para o desenvolvimento do quadro de diabetes. E quadros de diabetes já na família, pais, avós, principalmente aí, parentes primários, ok? Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Todos esses sintomas, esse conjunto de sintomas podem ser do diabetes, os específicos, obviamente, e os inespecíficos, às vezes, para algum paciente que não tem o diagnóstico. Tá? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente. E fica de olho nas nossas playlists, nos nossos vídeos, que tem tudo sobre diabetes e outras doenças. Obrigado.